Jornal Jovem Pan de volta, falando mais uma vez da principal notícia do Reino Unido e em todo o mundo, que é o adeus à Rainha Elizabeth II. Exatamente, o adeus à Rainha Elizabeth e também os rumos que o rei Charles III pode dar ao Reino Unido. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com o Dr. José Niemeyer. Ele é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, Daniel. Um abraço a você, a Lívia, ao Constantino, nosso parceiro, e ao doutor Daúde. Perfeito. O dia no Reino Unido hoje foi longo, né? Queria a avaliação do senhor, como o senhor viu as manifestações da população, todo o processo que envolveu o funeral da rainha, as demonstrações de carinho da população britânica também ao redor do mundo, e agora a grande responsabilidade que recai sobre os ombros de Charles III. Que avaliação é possível fazer olhando para o horizonte? Ele deve seguir o legado da mãe ou deve tentar imprimir sua digital, imprimir sua própria marca nesse reinado? Daniel, em primeiro plano eu queria cumprimentar a Jovem Pan pela cobertura. No final de semana passado eu já havia comentado sobre a morte da Rainha Elizabeth II e continuamos a comentar essa semana. Isso mostra toda uma formalidade, mesmo num momento triste como esse, principalmente num momento triste como esse. Faz parte das questões ligadas à realeza, à monarquia, um excesso de simbolismo. Eu acho, em alguns momentos, um pouco exagerado, inclusive considerando opiniões diversas na sociedade inglesa e britânica. Acho exagerado, mas é importante para o momento pelo qual a família real está passando. Achei que é um evento que tem muita pompa, muita força, muito simbolismo, que eu falei, e isso é mais responsabilidade ainda para Carlos III. Carlos III será um rei, eu vou usar uma expressão talvez dura, de tempo curto. Ele já assume com 70 e poucos anos a posição de rei do Reino Unido e soberano, chefe de Estado do Commonwealth. Mas então terá um tempo curto como rei, num momento muito complicado das relações internacionais. As relações internacionais nos últimos tempos passaram por grandes transformações. Eu poderia até começar com o atentado de 11 de setembro de 2001, crise de 2008, o governo Trump, que foi um path dependence também na mudança da política externa norte-americana das últimas décadas, um governo mais isolacionista com Trump. Depois tivemos a pandemia, uma guerra convencional em pleno centro da Europa. Então, são relações internacionais complicadíssimas, né? Então, o rei Charles vai ter que não trabalhar diretamente, porque destes temas quem trata é a primeira hoje, uma nova primeira-ministra, Liz Truss. Agora, ele vai tentar influenciar, porque sua mãe foi uma rainha muito influente. Mesmo parada, ela era influente. Ele não. Ele parado não vai ser influente, porque ele tem, vou também usar uma expressão popular, ele tem bem menos charme que a mãe. Então, ele vai precisar atuar. Então, não que ele vai fazer pressão junto ao gabinete, junto ao parlamento, nada disso. Mas ele vai dar opinião. Ele, por exemplo, é alguém muito voltado aos temas ligados ao meio ambiente. Já discutimos isso aqui. E que é uma agenda muito importante para um país como o Brasil, por exemplo. E outros países também, que vai envolver comércio internacional, trocas, cooperação internacional. Então, nesse sentido, o rei Carlos III, eu acho que vai ser muito mais opinativo para poder, inclusive, se me permitem, aparecer mais do que a mãe. Porque a gente percebe uma vaidade, contida, diferente da Rainha Elizabeth II, que era mais leve. Então, ele vai precisar opinar. Mas temos que lembrar que quem decide as questões na Inglaterra e no Reino Unido, principalmente nesses 4 países que formam o Reino Unido, é o parlamento, é o poder legislativo. Mas, mesmo com relação ao poder legislativo atuando, eu tenho a impressão que, não que ele vá requisitar o tempo todo que a primeira-ministra venha dar satisfações, não é isso, não vai chegar nesse ponto, mas ele vai gostar quando a primeira-ministra vier a pedir conselhos para ele. Eu penso que o rei Charles vai ser um rei que vai gostar de dar conselhos. Agora, você só dá conselho quando alguém te pede. A questão importante é saber se a nova primeira-ministra, nova no cargo e com poder, vai pedir conselhos ao novo rei.
Agora, professor Niemeyer, além dessas questões econômicas, que com certeza são um grande desafio para o Reino Unido, que vão ter, de certa forma, essa participação de Rei Charles III, como o senhor está explicando, existem alguns movimentos republicanos que começaram a se intensificar desde a morte da Rainha Elizabeth II. Movimentos na Escócia, na Austrália, movimentos pela reunificação da Irlanda do Norte e também da República da Irlanda. Como o Rei Charles III deve lidar com essas movimentações? Olha, é importante que o assinante da Jovem Pan discuta junto com a gente e compreenda esses temas, né? Eu não conheço nenhum país relevante, não conheço nenhum, mesmo que não seja relevante, que é uma república e quer se transformar numa monarquia. Não conheço nenhum, não me vem à cabeça nenhum. Não sei se vocês lembram de algum, não me lembro de nenhum exemplo importante na conjuntura, no período contemporâneo. Mas muitos que se fundamentam sobre o sistema monárquico querem se transformar numa república. Então, nós podemos considerar que o sistema republicano é mais moderno para as nossas contradições civilizatórias contemporâneas e atuais, mirando o futuro. E parece, eu acho que talvez alguns assinantes não concordem, de repente alguns assinantes são monarquistas, mas, no geral, nós percebemos uma predileção pela forma republicana de atuar na sociedade, né? Dentro de uma sociedade específica, numa polis, vamos dizer, uma polis específica, lembrando os gregos antigos. Então, essa é uma questão séria, porque é muito difícil, no caso inglês, onde você tem uma monarquia muito estruturada, e com muitos processos, uma burocracia enorme, privilégios, é muito difícil você mudar um sistema como esse, muito difícil, no caso inglês. Agora, no caso escocês, em outros casos, eu tenho a impressão que o movimento pró-república vai recrudescer. Não vai ser nada violento, porque você tem parte dessas sociedades que apoiam a monarquia, mas vai haver um movimento, precisaríamos estudar mais se ele vai ser majoritário nesses países, esses movimentos vão buscar a república. Isso é um processo. Eu tenho a impressão que nas próximas décadas, em função dos problemas internacionais, dos quais eu aqui mencionei alguns, nós vamos ter, nas relações internacionais, uma agenda mais vigorosa nos temas sistêmicos do que necessariamente uma agenda muito dura nos temas internos. Eu acho que daqui para frente nós vamos perceber isso claramente. Com a volta do crescimento econômico, na maioria dos países, eu estou prevendo um cenário econômico muito favorável nos próximos anos, com a volta do crescimento econômico, com a acomodação do mundo pós-pandemia, do ponto de vista interno, nós vamos ter, nas sociedades nacionais, uma situação um pouco mais de harmonia nas sociedades nacionais, é a minha perspectiva. E, no ambiente internacional, na relação entre Estados, aí sim, por exemplo, administrar a questão na Ucrânia, por exemplo, administrar o novo posicionamento da China no Mar do Sul da China, não admitindo interferência do mundo ocidental naquela região. Então, no plano sistêmico internacional, nós vamos ter uma agenda muito complicada e muito fluida. Já no plano interno, nós vamos ter uma maior acomodação de forças em todas as áreas. E eu tenho a impressão que Charles III, mesmo sendo um rei mais opinativo, como eu estou defendendo aqui, ele percebe isso e talvez ele foque primeiro, como você também colocou, nas questões internas ligadas ao Reino Unido, num aconselhamento junto à primeira-ministra das questões internas. E vai se envolver em temas específicos, como eu falei, meio ambiente. Porque eu já soube, eu acho que não precisa também tiver essa informação, que ele recebeu, por exemplo, uma carta muito longa de Putin, do líder russo. É claro, ele vai tentar ajudar na intermediação, mas, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, a Inglaterra e o Reino Unido se posicionam contra a invasão da Ucrânia. Isso a primeira-ministra já deixou claro, ela era ministra das Relações Exteriores com Boris Johnson, então isso não vai mudar. Então eu tenho a impressão que o rei Charles vai olhar mais a Inglaterra numa perspectiva da sociedade britânica e inglesa, menos os temas graves das relações internacionais, mas isso não vai impedir que nós tenhamos temas muito difíceis de administrar no plano internacional, muito difíceis de administrar. Acho muito complicado nós prevermos um cenário nos próximos 10 anos, onde não ocorra um conflito grave, por exemplo, também grave no Mar do Sul da China.
José Niemeyer, doutor e coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Agora seguimos com a pergunta do comentarista Rodrigo Constantino. Boa noite, professor. Faz tempo que não nos vemos, um prazer tê-lo aqui. Eu queria voltar exatamente à questão da agenda ambientalista, né? Realmente o então príncipe Charles era conhecido por esse ativismo. Onde o senhor acha que isso pode impactar na relação da Inglaterra com o Brasil em termos econômicos? Se o rei vai ter uma ingerência nessa parte do governo britânico, o que o senhor acha que pode realmente mudar nisso? Parceiro Constantino, muito bom sempre te acompanhando aqui no jornal. Um grande abraço a você, ao doutor Daúde também. A questão ambiental no Brasil ela é tão séria que ela não deveria ter cor ideológica, na minha visão. Ela é muito séria porque ela envolve um setor estratégico da nossa economia, que é a agroenergia. Eu prefiro chamar o setor do agronegócio de agroenergia, né? Porque produz muita energia. Então, é uma agenda deveria ficar desvinculada dos temas ideológicos internos, mas ela muitas vezes fica refém de um lado, do outro, mas isso com o tempo a gente administra. Claro que o rei Charles vai pensar na questão ambiental. E o mais grave é que não só o rei Charles, mas muitas organizações internacionais, das quais, inclusive, o rei Charles patrocina, é próximo, tem amigos, eles têm uma visão de que o agronegócio, ele traz, por exemplo, o agronegócio traz muitos malefícios para o sistema internacional. Eu acho isso um equívoco muito grande, muito grande. Ao contrário, o agronegócio brasileiro, setor que eu conheço relativamente bem, é um setor que, além de alta produtividade, ele vem contribuindo, porque a gente tem uma impressão, às vezes errada, de olhar a questão do meio ambiente só olhando a Amazônia. Se a gente for olhar, por exemplo, a Mata Atlântica, nas últimas décadas, aumentou muito a quantidade de árvores replantadas na Mata Atlântica, por exemplo, para não falar de outros biomas. É claro que nós temos que tomar cuidado, sempre tomar muito cuidado, mas também percebendo que para o sistema internacional, principalmente potências e potências médias, e principalmente europeus, essa questão do agronegócio colado à agenda de meio ambiente é uma estratégia de quem tem, no limite, você sabe disso, Constantino, muito receio da nossa formação de preços dentro do agronegócio. Nós temos uma capacidade de formar preço de N produtos dentro do agronegócio, e isso incomoda muito, principalmente países europeus. Ainda não incomoda tanto os Estados Unidos da América, porque é um país que subsidia a agricultura, como você sabe, e aí ainda consegue segurar o rojão. Mas na hora que o nosso país conseguir ter a saída pelo Pacífico e fornecer o que nós estamos produzindo, que é praticamente tudo, até trigo o Brasil está começando a produzir com eficiência, até trigo. Em função da guerra da Ucrânia, a gente tem que melhorar a nossa produção de trigo. Quando nós chegarmos ao Pacífico, Constantino, com a nossa pleiade de produtos e preço, até a agricultura norte-americana não vai acompanhar. E nós vamos fornecer para a Ásia de uma perspectiva inacreditável. Então, tudo isso incomoda, como eu falei, potências, principalmente europeias, e países, nem só potências. Por exemplo, a Irlanda. A Irlanda é uma produtora de carne importante. Mas a Irlanda não vai acompanhar a formação de preço de exportação da carne bovina brasileira. Nunca mais. Nunca mais. Então, é claro que existem organizações ligadas não só ao governo irlandês, mas a outras, a sociedade civil, no caso, que muitas vezes gostam de criar uma narrativa mesmo, ou de plantar notícias muito depreciativas com relação ao agronegócio, e aí confundem o agente do agronegócio com bandido. É bandido que faz grilagem, que faz queimada, isso tem que ser preso. Isso é uma questão de crime, não é uma questão do agronegócio. Então, eu não estou dizendo que o rei Charles vai trabalhar junto a esses grupos, mas ele tem uma visão muito crítica com relação ao papel do Brasil dentro da agenda de meio ambiente. É claro que é importante que o governo brasileiro converse com todas as lideranças. Acho, inclusive, o presidente Bolsonaro está lá agora, espero que tenha conversado com ele também sobre isso, para pelo menos deixar claro que o papel, no caso aqui que nós estamos utilizando para falar de meio ambiente, o caso do agronegócio, é um caso fundamental é um case de sucesso fundamental para a segurança alimentar internacional, né, Constantino? A gente sabe disso. O Brasil tem uma competência para alimentar o mundo que poucos países têm, e isso só tende a aumentar cada vez mais. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que algumas lideranças do sistema internacional, principalmente europeus, falam com relação às responsabilidades do Brasil no campo do meio ambiente. É claro que o Brasil tem que ter responsabilidades e tem que aprimorar
os seus sistemas de controle de proteção do meio ambiente. É evidente, sempre um país pode aprimorar, mas com muito cuidado, porque há uma estratégia no campo do comércio internacional por trás disso, que é uma estratégia de tentar inviabilizar, não é todo o agronegócio não, mas a exportação de alguns produtos de várias regiões produtivas brasileiras. Perfeito. As expectativas para o reinado de Charles III no Reino Unido em destaque nessa entrevista especial com o professor Dr. José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem agradecemos pela participação. Professor, volte mais vezes à Jovem Pan News. Boa noite. Eu que agradeço, um abraço a vocês, uma boa noite aos assinantes.